Amém, queridos, boa noite, graça e paz, satisfação de estar com todos os senhores e senhoras nessa noite. Eu louvo a Deus por essa oportunidade tão rica, tão preciosa, de poder estar com os irmãos aqui há muito tempo. Eu tinha um desejo de estar aqui, né? E aprove a Deus essa noite, ter escrito na eternidade, né? Que hoje nós estivéssemos aqui, e hoje está se cumprindo a palavra do Senhor. Amém? Quero agradecer ao pastor Maxwell pela confiança. Sei do peso, da responsabilidade que é ministrar diante desse homem aqui. O Senhor vai nos dar graça mais uma vez, em nome de Jesus. Eu estive ministrando com os homens algumas semanas atrás aqui. Deus nos abençoou de forma poderosa. O pastor Maxwell é um amigo nosso, né, de muitas datas. Conheci ele na Quadrangular, lá do Olaria. E depois tem um momento que marcou muito. Eu estava correndo atrás dos interesses desse mundo, e eu perdi o culto ali na sede, né? E eu fui na Igreja Batista do Tirol, pegar o culto recarga lá, e eu vi esse homem pregando, mas pregando sobre as marcas de Cristo. Eu nunca esqueci. Já tem uns 6 anos isso, pregando sobre as marcas de Cristo. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. E eu falei assim, gente, eu estou precisando disso, né? De uma palavra assim. Estava sedento, estava faminto, e naquela noite o Senhor saciou a minha fome e a minha sede da palavra do Senhor. Amém, queridos? Trago um abraço apertado aqui da Igreja Assembleia de Deus do Tirol, onde estou pastoreando há 5 anos. Agora, dia 22 de setembro, vai fazer 6 anos que nós estamos ali pela misericórdia e pela graça de Deus. Deus tem nos dado a graça, né, de servir junto com o pastor Maxwell. Nós temos uma fraternidade de pastores aí, e Deus tem nos dado projetos, né, pastor? Tem nos direcionado aí, nós estamos caminhando devagarzinho, e o Senhor tem nos fortalecido. Como o pastor Maxwell disse, eu sou o pastor assembleano mais reformado que ele conhece. E os irmãos sabem a dificuldade que deve ser para mim ser reformado da Assembleia, né? Mas o Senhor tem nos dado vitória, né? Eu quero saudar os amigos, alguns rostos conhecidos, já vi por aqui. Deus abençoe, prazer estar com os irmãos. Amém, queridos? Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 14 ao 18, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, versículo 14 até o 18, eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite aqui. Eu tenho uma versão Almeida corrigida, eu vou ler na versão NVI aqui, que fica mais fácil o entendimento aqui, amém? João, capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus, do versículo 14 ao versículo 18 somente. Diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Amém? Mais uma vez, curva a sua cabeça. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite pela rica oportunidade, Senhor, de estar aqui com os nossos irmãos da Batista em Cristo. Deus, eu oro pela vida deles, para que o Senhor continue fortalecendo a fé, a esperança e o amor, Pai, aqui no coração da tua igreja, aqui nesse lugar. Deus, eu oro agradecendo ao Senhor pelo privilégio que tenho, Deus, de poder ministrar a tua palavra nessa noite. Deus, sei que não sou merecedor, mas a tua graça tem nos alcançado, Senhor. A tua bondade, o teu grande amor, as tuas misericórdias, Pai, tem, Deus, repousado sobre as nossas vidas todos os dias. E eu peço ao Senhor graça, peço ao Senhor misericórdia, peço ao Senhor mais uma vez, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos, Pai, absorver toda a verdade desse texto para as nossas vidas nessa noite, Pai. Abençoa cada irmão, a cada irmã que entrou aqui, Deus, com o propósito de se alimentar da Tua palavra, que o Senhor, de forma bondosa, de forma graciosa, Senhor Deus, venha, Pai querido, pelo Teu poder, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, abrir os nossos olhos, Pai querido, para a realidade dessa palavra nas nossas vidas. Clamamos ao Senhor, Pai querido, pedimos que tudo aquilo que for contrário à Tua palavra nessa noite caia por terra, Deus, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade na minha vida e na vida da Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, capítulo 17 do Evangelho de João fala da oração sacerdotal de Jesus. Jesus intercedendo pelos discípulos, Jesus intercedendo pelos seus, Jesus intercedendo pela igreja.
E aqui nós temos verdades maravilhosas que alegram o nosso coração, que nos traz muito conforto e muito consolo. Jesus aqui, como um sumo sacerdote que Ele é, Ele intercedeu por nós enquanto Ele esteve aqui na terra, e Ele continua intercedendo por nós no céu, à direita de Deus, conforme Romanos capítulo 8. E eu queria meditar com os irmãos aqui a respeito do fato de que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos aqui. E para nós falarmos um pouco sobre isso, eu queria trazer um conceito primeiro do que é viver no mundo, do que é ser do mundo. O que é ser uma pessoa comum do mundo? O que é ser uma pessoa que vive somente para esse mundo? Pastor, como que é alguém que vive no mundo, alguém que vive para o mundo? Como que funciona? Bem, é viver primeiro longe de Cristo, longe da sua palavra, longe do Espírito Santo, longe de toda a graça que Deus tem para os seus filhos. É viver uma vida vazia, uma vida fútil, onde o fim principal é o prazer, onde o fim principal se resume ao hedonismo, né? O prazer é o objetivo maior. E para que as pessoas elas alcancem esse prazer, esse hedonismo, né? Esse prazer final em tudo aquilo que ele faz, ele passa por pelo menos 3 caminhos que está relatado lá em 1 João, né? Nós lemos João, agora vamos ler 1 João também, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, onde João fala assim: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, há a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, isso não vem do Pai, né, mas do mundo. Aí você pergunta: pastor, me explica mais ou menos, mais um pouquinho, sobre o que seria a cobiça dos olhos, sobre o que é a cobiça da carne, o que é a ostentação dos bens, para saber se eu estou me enquadrando nesse grupo de pessoas que vivem para o mundo. Porque nós precisamos é de conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E onde está toda a verdade de Deus? Na palavra de Deus. Então, o que seria a cobiça dos olhos? Mateus capítulo 6, versículo 22, fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E há quem diga que aquilo que os olhos não viu, o coração não sente, não é isso? Um velho ditado, né, que eles dizem por aí. E nós somos tentados, muitas das vezes, por aquilo que nós vemos, pela cobiça dos olhos. Geralmente um homem, ele é tentado a cobiçar uma mulher, quando ele fita nela os olhos, o nosso patriarca Jó fala assim: olha, eu não vou ficar com os meus olhos fitos numa virgem, porque eu sei que eu vou pecar. Então, os nossos olhos, eles mandam informações para o nosso cérebro, para a nossa mente, e nós passamos a meditar naquilo que nós enxergamos, naquilo que nós vimos, e começamos a ter prazer ou rejeição por aquilo que nós vimos. Mas a cobiça dos olhos faz com que a nossa mente comece a se agradar, né, de coisas que tem no mundo. E eu não estou falando, às vezes, de coisas ilícitas, porque tem coisas para nós que são lícitas. É lícito você, né, colocar os seus olhos em coisas e desejar coisas. Mas a pergunta é: o que nós estamos desejando, para que, através dos olhos, né, por meio da mente, isso vai trazer glória ao nome do nosso Deus? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, você precisa fazer isso para a glória de Deus. E a pergunta é: em que nós temos colocado os nossos olhos? Por quê, pastor? Porque lá no Éden, quando a serpente, Satanás, foi tentar Eva, ele, num bate-papo com Eva, ele falou assim: olha, você viu que fruto bonito? E Eva falou assim: olha, realmente, é um fruto bonito. E como que foi que Deus disse, né? Você não pode comer de nada, já começa torcendo a palavra, né? Você não pode comer de nada, de nenhum dos frutos que está aqui no jardim. Não, não é assim não. Não pode comer só daquela lá, olha, que os meus olhos estão olhando para ela agora. Aí Satanás entra e fala: não é que você não pode comer, você pode. Mas quando você comer, os seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a Deus. E agora Eva, num ato de pecado mesmo, de desobediência, por meio daquilo que ela viu, por meio daquilo que ela cobiçou, ela cai em transgressão, ela peca, ela desobedece o Senhor.
achando que estava fazendo uma coisa boa. Então nós temos que ter um cuidado, porque o mundo tem um certo tipo de olhar para as coisas da terra, e nós que somos cristãos, nós que somos de Deus, temos uma forma peculiar de olhar para esse mundo. Tem um hino da harpa que eu gosto muito dele, fala que passarinhos e belas flores querem nos encantar nesse mundo, mas o nosso alvo tem que ser Cristo, o nosso alvo tem que ser a glória de Deus. Amém, queridos? O que mais, pastor? A concupiscência da carne ou a cobiça da carne. A cobiça da carne está ligado àquele tipo de pessoa que ele vive para satisfazer todo o desejo do seu coração. Né? Há quem diga assim, olha, faça tudo o que você quiser, desde que isso te faça feliz. Só que tem que assinar embaixo assim, olha, escrito Satanás. Né? Porque nós temos que fazer tudo aquilo que transmite glória para o Senhor. E quando se fala de cobiça da carne, fala de tentações, das tentações mais internas, sabe, da nossa alma, os desejos mais profundos da nossa natureza humana e caída. E essa cobiça da carne, ela está ligada diretamente aos prazeres sexuais ilícitos, à pornografia, sabe, o adultério, a fornicação. E isso é o maior prazer que o mundo tem. Os irmãos podem observar que lá no mundo as mulheres se vestem para seduzir mesmo, os homens se vestem para seduzir mesmo. Por quê? Porque eles vivem para isso. Parece que eles só pensam nisso. E eu estou dizendo para os irmãos que para nós, no casamento, o sexo é totalmente lícito. Só que a cobiça da carne, ela quer nos fazer, quer nos tentar a viver como o mundo vive. A cobiça da carne não faz parte da vida do crente. Nós não somos desse mundo, por isso nós nos entregamos à cobiça da carne. O que mais, pastor? A ostentação dos bens. O que seria a soberba da vida, né? Ou a ostentação dos bens? É o fato de que a pessoa, ela passa a confiar no seu próprio poder, no seu próprio conhecimento. Ela passa a confiar na própria força do seu braço. E ela começa, sabe, a fazer como aquele homem lá de Lucas 12, que ele teve uma ceifa muito grande. Você olha, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E depois que eu construir, que eles estiverem bem cheios, o que eu vou dizer? Farta-te, minha alma, olha o que eu tenho. Queridos, ter uma fazenda e produzir muito é pecado? Não. Mas colocar confiança nisso, sim, é pecado. Aí tem pessoas que eles se gabam porque comprou um carro novo, sabe, começa a ostentar aquele carro novo. É pecado ter carro novo? Não, compra mesmo um carro novinho e vai viajar com a sua família e use para a glória de Deus. Mas isso se torna pecado quando você começa, sabe, a diminuir o outro porque você tem um carro novo, porque você tem um relógio novo, porque você tem uma casa nova, porque você comprou uma roupa nova. Quer ver mais grave ainda? Porque você cozinha muito bem. Aí você começa a humilhar aquelas pessoas que não sabem cozinhar. Eu vou pegar apenas as mulheres hoje aqui. Sabe, são nas mínimas coisas. Porque às vezes nós falamos, eu não sou como o mundo, né? Eu não estou andando com um carro aí, tocando um funk. Ok. Mas Deus conhece aquilo que se passa no seu coração. E ostentação de bens, isso são para as pessoas que vivem para esse mundo, para essa vida. E o nosso objetivo principal não é ostentar bens, mas é resplandecer a glória de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o sal da terra e somos a luz desse mundo. Amém, queridos? Então, nós tivemos uma prévia aqui do que é viver segundo o mundo. É viver entregue à cobiça dos olhos, é viver entregue à cobiça da carne, e é viver entregue à ostentação dos bens, e isso não provém do Pai, mas do mundo. E essas coisas, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Sabe, a pergunta para mim e para você nessa noite é, como que nós temos vivido nesse mundo? Qual que é o nosso objetivo central? Sabe, como que nós vivemos no nosso emprego, sabe, está glorificando o nome do Senhor lá? Sabe, como que estão os seus olhos nessa noite? São candeias do corpo mesmo?
Como que está a sua natureza carnal aí? Porque não é porque nós somos crentes que Deus arranca a natureza carnal de nós, não. Ele nos dá poder, conforme Romanos capítulo 6, Ele nos dá poder para vencer o pecado. Sabe, eu te pergunto nessa noite, como que você tem vivido? Você tem vivido como qualquer pessoa comum do mundo, e simplesmente um domingo à noite tem um compromisso aqui nesse templo maravilhoso, né? Parabéns mais uma vez. Tempo bonito, maravilhoso. Aí você tem um compromisso, você se torna uma pessoa religiosa. Olha, domingo tem que ir lá na igreja, senão o pastor Maxwell vai me ligar, vai mandar uma equipe aqui em casa para me visitar. Mas de segunda a sábado você vive como pagão. É assim ou não? Não, glória a Deus. Porque nós precisamos voltar para o texto aqui agora e compreender certas coisas que acontecem na nossa vida, porque nós não somos desse mundo. Eu não sou desse mundo e você não é desse mundo. Nós somos de Jesus, nós somos de Cristo e somos peregrinos aqui. Estamos de passagem. Nós não armamos, nós não construímos uma casa, sabe, fixa nesse mundo. Nós armamos a nossa tenda porque sabemos que a nossa passagem aqui é temporária. Pastor, eu queria entender esse texto nessa noite, entender por que o mundo nos odeia tanto. Por que o mundo tem ódio, né? Por que o mundo nos persegue? Por que eles tentam nos frear, nos bloqueiam nas redes sociais? Por que o mundo nos odeia tanto? Vamos ver aí o versículo 14. Primeiro, o mundo nos odeia porque nós recebemos a palavra da verdade. Olha o versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Aí você pode me dizer, pastor, só porque eu carrego uma Bíblia? Não. É mais do que isso. Quando Jesus fala assim, olha, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, quer dizer que a igreja, quando ela recebe a palavra de Deus, ela guarda essa palavra no coração e ela coloca essa palavra em prática. Porque só carregar a Bíblia, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas nós somos como o salmista que fala assim, olha, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Aí lá no seu serviço, sabe quando vem aquela pessoa, aquele coleguinha de trabalho seu imoral, com uma piadinha pornográfica no celular para te mostrar, aí você fala assim, olha, eu não compactuo com isso. Ih, é crente, está vendo? Sabe quando aquele colega de trabalho quer fazer uma trambicagem lá para vocês poderem ganhar um dinheiro extra, e você fala assim, não, eu vou roubar o meu patrão, não posso, eu sirvo meu patrão como eu sirvo ao Senhor. Aí fala, mas com o Joãozinho não dá para contar, né? Tudo ele fala contra, aí ele começa, sabe, a odiar você por causa disso. Nós somos odiados não porque simplesmente nós carregamos uma Bíblia na mão, mas porque nós carregamos ela no coração e colocamos ela em prática todos os dias. E é por causa disso, é por causa dessa mudança que a palavra realizou em nós, que o mundo nos odeia. 1 Pedro capítulo 4, Pedro fala assim, olha, o mundo eles não conseguem entender, eles acham estranho o fato de vocês não compactuar com eles mais nas obras infrutuosas da carne, eles acham estranho. O mundo acha estranho, sabe, antes de você, tem pessoas que creio que estão aqui, que vieram a Cristo já adultos, né, e tiveram amigos, tiveram um passado, e aquelas pessoas que compactuavam com você no passado, às vezes ela olha para você e fala assim, olha, mas você não trai a sua esposa? Assim, não. Mas você não usa um cigarro de maconha? Assim, não, você está doido? Eu sou de Cristo. E estou em Cristo, né? Não faço isso não. E as pessoas acham isso estranho, mas crente parece que é meio quadrado, meio, né, deslocado, vocês não fazem nada. Sabe, e é essa luz, nesse exato momento que nós precisamos brilhar. Não importa, meu querido, se você vai ser odiado pelo mundo, o que importa é que você é amado pelos céus, aleluia. Glória a Deus, você não precisa do amor do mundo, sabe por quê? Porque se o mundo estiver te amando, tem algo errado aí. Eu fico extremamente preocupado com certos artistas gospels que vai em redes de televisão, sabe, nacional, e está o cara cantando na frente, que um monte de mulher seminua dançando atrás, todo mundo batendo palma. Você, mas que evangelho é esse, pastor Maxwell, que o mundo abraça, que o mundo ama? Isso não é evangelho, meu querido, sabe por quê? Porque Jesus falou que pelo fato de nós recebemos a palavra dele no nosso coração, nós cremos nessa palavra, nós fomos odiados pelo mundo. Aleluia.
Sabe por que o mundo nos odeia? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina o contrário daquilo que o mundo vive. Quer ver uma coisa interessante? Qual que é o conceito de amor lá no mundo? Ah, pastor, conceito de amor, ó, coraçãozinho, I love you. Né? O conceito de amor lá no mundo é sexo, vamos fazer amor. Sabe, é aquela paixão, sabe? Eu gosto muito do meu parceiro sexual, então eu abraço, isso é amor. Não, 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 não. Esse é o conceito do mundo. Qual que é o conceito de amor na Bíblia? Honra teu pai, em relação ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, sabe, não cobiçarás. É assim que eu provo que eu amo o meu próximo. Amor. Qual que é o conceito de prosperidade no mundo? Olha, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom emprego, sabe? Eu tenho um casamento feliz e eu estou indo muito bem, estou tendo um sucesso lá no meu serviço. Qual que é o conceito de prosperidade para nós, segundo a palavra de Deus, meus queridos? Alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso é prosperidade para nós, meus irmãos. Aleluia. Então, o nosso conceito, aquilo que o mundo valoriza, nós não damos a mesma ênfase. E aquilo que a Bíblia valoriza, aquilo que a Bíblia coloca, sabe, como precioso, nós amamos e trazemos para as nossas vidas. E é por isso que o mundo nos odeia. Porque nós amamos a verdade, eles amam a mentira. Porque nós amamos a santificação e eles amam o pecado. Então não tem como nós dizermos que somos de Deus, que nós somos, sabe, de Cristo, que nós somos salvos, lavados e remidos pelo poder do nome e do sangue de Jesus, e nós vivemos como pagãos, como mundanos. Não tem como nós viver como os mundanos de segunda a sábado, e domingo eu vestir uma roupa de crente e vir para cá e falar que eu sou servo de Deus. Isso não é possível, porque para nós tudo é santo. Comer é santo, beber é santo, trabalhar é santo, nos relacionarmos com o nosso cônjuge é santo. E o mundo não aceita isso, o mundo não compreende isso, e por isso eles nos odeiam. Consegue compreender isso nessa noite? Está vendo agora por que aquele vizinho seu lá te odeia? Não é porque você é mais bonito ou mais feio, não é isso. É porque você recebeu a palavra de Deus. E você guardou essa palavra no coração. E você não vive mais, aleluia, para o mundo, você vive para Cristo, aleluia. É por isso que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia, queridos, porque nós não somos daqui, não vivemos como as pessoas vivem, não concordamos, sabe, com a forma deles viverem, não aprovamos as obras deles. E eu queria que você fizesse uma análise nessa noite, sabe, muito grande. Como que tem sido o seu relacionamento com o mundo? As pessoas têm amado você? Eu não estou dizendo que você tem que ser odiado a ponto de ninguém conversar com você, não estou dizendo isso. Senão nós teríamos que sair do mundo. Mas eu quero saber se o mundo tem aprovado as suas obras. É isso que você precisa refletir nessa noite. O que mais, pastor? Cristo nos deu a sua palavra. Porque nós não somos desse mundo. Não somos. Então a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e prática. É a Bíblia. É o nosso manual. A Bíblia nos ensina como viver aqui nesse mundo, mas como cidadãos dos céus. A Bíblia nos ensina a andar aqui nesse mundo, mas com os pés no mundo, mas com a cabeça na eternidade. Eu não estou dizendo que você tem que ser diferente por causa da roupa que você veste, por causa do estilo de cabelo que você tem. Não é isso não. É por causa do seu comportamento, das suas atitudes. O mundo olha e fala assim, olha, tem algo diferente nessa pessoa. E nós somos diferentes. Precisamos ser diferentes. O propósito de Cristo ao nos dar a sua palavra é que nós vivamos conforme os padrões dos céus e não do mundo. Não do mundo. Nós que vivemos de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos, nós não podemos jamais ter a forma do mundo em nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, fala assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não
vos amoldeis. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus e ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe o que o crente gosta? O crente gosta de fazer a vontade de Deus. O crente gosta de pensar naquilo que Deus ama. Colossenses capítulo 3 fala assim, olha, já que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Cristo, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas de Deus. A nossa mente é dominada pelo Espírito Santo. Os nossos olhos, nós não colocamos coisas más diante dos nossos olhos, porque nós não somos deste mundo, e nós não amamos esse mundo. Estamos aqui de passagem, brilhando a luz de Cristo em nós. Outra coisa, meus irmãos, o mundo nos odeia porque nós somos protegidos pelo próprio Deus. Olha o versículo 15 e o versículo 16. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Cristo, ao interceder por nós, Ele faz uma oração, sabe, que faz a gente pensar. Porque o nosso desejo é sair desse mundo. O apóstolo Paulo, meu desejo é partir logo, estar com Cristo. Esse é o nosso desejo. E Jesus fala assim, olha, oh, Pai, eu estou orando ao Senhor, mas eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Primeiro porque nós temos uma missão nesse mundo. Vamos ver aqui no versículo 18. Não tire os tiros do mundo agora. Porque tem um dia programado para todos nós sairmos desse mundo. Quer seja de forma individual, quer seja na vinda do Senhor de forma coletiva. Todos nós vamos sair desse mundo. Mas Jesus ora e fala assim, olha, eu não peço ao Senhor que o Senhor, sabe, os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Esse sistema, pastor, o que é o mundo? Porque eu estou falando mundo aqui, né? E a palavra mundo, ela tem vários significados. Mas o mundo que eu quero que os irmãos entendam aqui, esse sistema orquestrado por Satanás para tentar nos cegar, para tentar desviar a nossa atenção de Deus, para que possamos viver como qualquer outra pessoa comum. O apóstolo Paulo escreveu nos Coríntios e fala assim, olha, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do Evangelho sobre eles. Então o mundo, ele cria, sabe, várias formas de tentar nos cativar, que seja pelos olhos, que seja pela cobiça da carne, que seja pela ostentação dos bens, pela soberba da vida. O mundo tenta nos parar, o mundo tenta nos seduzir. O apóstolo Paulo fala assim, olha, Demas amou esse presente século e ele me abandonou. O que Demas viu? O que Demas fez? Provavelmente, eu creio que ele cedeu à concupiscência dos olhos, cedeu à concupiscência da carne e à soberba da vida, e por isso ele abandona o Evangelho. Queridos, nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que seguir à risca, sabe, a palavra que Jesus nos deu do Pai. E tem uma coisa que Jesus falou assim, olha, e nós temos que pegar nisso todos os dias, é vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E nós precisamos de toda a palavra de Deus, para que a gente possa prosseguir, não amando esse mundo. E Jesus fala assim, olha, eu peço ao Senhor que não os tires do mundo, mas que livre eles do maligno. Ou em algumas traduções fala os livres do mal. Talvez a sua tradução está falando os livres do mal. E de qual mal que Jesus está falando aqui com o Pai, que Ele deseja que nós sejamos livres? Seria o mal de nos apegarmos à prosperidade financeira? Seria o mal de uma enfermidade física? Seria o mal da falta de sucesso, fama, realização nesse mundo? Seria o mal da falta de um bom casamento ou um bom relacionamento? Seria o mal da falta de sucesso profissional? Será que é esse mal que Jesus está pedindo ao Pai para que nós sejamos livres dele? Não. Jesus, quando Ele nos ensina a orar lá em Mateus capítulo 6, Ele fala assim, olha, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal é esse que Jesus intercede pedindo para que o Pai nos livre, e Ele nos ensina a orar pedindo para que o Pai também nos livre?
Que mal é esse que pode sondar o nosso coração, que pode sondar a nossa vida, a ponto, que é tão ruim, a ponto de Jesus interceder ao Pai para que nós sejamos livres dele? Você já se imaginou sem a alegria da salvação? Davi, quando ele pecou, que ele confessa ao Senhor no Salmo 51 e fala assim: Senhor, estou conjecturando aqui agora, tá? Pode levar o reino, pode levar a família, o Senhor pode arrancar tudo de mim, Senhor, mas não retires de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Esse seria um mal terrível para a minha e para a sua vida, que cremos em Deus, andar nesse mundo sem a alegria da salvação, sem o brilho nos olhos. Você que é casado aqui, lembra quando você conhecia a sua esposa ou seu marido, que sabe aquele brilho, aquela coisa que você olhava, o coração disparava? Quando você pensa nos céus, quando você pensa na eternidade com Cristo, quando você pensa na vida que você levava lá fora, e agora com a vida que você leva aqui diante do Espírito Santo, sabe, essa alegria que toma conta do seu coração, trazendo certeza de que um dia você estará eternamente com Cristo. Nós não podemos viver sem essa certeza. Não podemos. Então que Deus possa nos livrar deste mal em nome de Jesus. Sim, Jesus, queremos que o Senhor nos livre desse mal. Qual seria o outro mal que o Senhor Jesus intercedeu para que nós não venhamos cair nele ou ser livre dele? Perder o foco de Cristo e andar apaixonado por esse mundo. Isso seria um mal terrível para a sua vida. E eu estou trazendo esses conceitos segundo a palavra de Deus, porque o conceito lá no mundo, o conceito de mal no mundo é outro. Mas nós recebemos a Bíblia, nós recebemos a palavra do Pai, entregue diretamente pelo Filho, que está moldada, está colocada no nosso coração e gravada aqui por meio do Espírito Santo. Agora imagina nós que dizemos ser cristãos, que dizemos servir a Cristo, dizemos que amamos, sabe, a Cristo acima de todas as coisas, como cantou maravilhosamente aqui o pessoal do louvor: eu me rendo aos teus pés, é tudo que sou, é tudo que eu tenho. Aí de repente você perde o foco, perde a direção. De repente um relacionamento toma o primeiro lugar na sua vida. De repente um emprego toma o primeiro lugar na sua vida. De repente passarinhos e belas flores começam a te encantar e Jesus está aqui e você está indo para lá. Já pensou nisso? Que mal terrível que seria isso na sua vida? E Jesus orando ao Pai, fala assim: olha, Senhor, Pai, eu peço que os Senhor os livres do mal. Qual o mal, pastor? O mal de ser influenciado por esse mundo, de ser tentado a ponto de ceder às tentações deste mundo e chegar ao ponto de se desviar do santo caminho do Senhor. Pastor, mas eu sou predestinado, eu também sou. Pastor, mas eu sou eleito, eu também sou, eu sei disso. Mas nós temos um alerta enorme lá em Hebreus capítulo 6. A perseverança dos santos, ela faz parte do nosso dia a dia. O esforço de ser discípulo. Aleluia. 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 Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. E orasse ao Senhor: Senhor, me livra do mal, Senhor. Não existe mal maior do que esse, irmãos. Perder a alegria da salvação, perder a direção de Cristo, ficar apaixonado com esse mundo a ponto de outras coisas tomar o primeiro lugar na sua vida em detrimento de Cristo Jesus. E eu queria que você pensasse nisso nessa noite. É exatamente por isso que Jesus roga ao Pai: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas, que os livres do maligno, que os livres do mal. E se tratando de maligno, ele está se referindo à pessoa de Satanás. E presta atenção numa coisa: Satanás não é uma figura lendária, Satanás não é um conto de fadas. Ele é o enganador, ele é a serpente do Éden. Ele é aquele que ruge como o leão, buscando aquele que ele possa tragar. Eu já vi várias pessoas cantando as musiquinhas, né? Debaixo do meu pé Satanás está aqui, sabe? Como se fosse um brinquedinho. Pastor Maxwell, Satanás não é algo que se brinque. Eu não subestimo Satanás, não subestimo. Não.
mas também não superestimo ele. Nem superestimo e nem subestimo. Mas a própria palavra de Deus fala que Satanás é o nosso inimigo. E com o inimigo a gente não brinca. O inimigo a gente não vira as costas para ele. O inimigo a gente não fica expondo o nosso ponto fraco para ele, para que ele possa nos vencer. Inimigo tem que ser tratado como inimigo. É que Jesus nos livre do mal e que Jesus nos livre do maligno também. Jesus acentua mais uma vez, versículo 16, eles não são do mundo como eu também não sou. Meus irmãos, eu preciso que isso fique gravado na sua mente nessa noite. Você não é desse mundo. Você não pertence a esse mundo. Desde que você recebeu Jesus na sua vida, desde que Jesus te arrancou das trevas a sua maravilhosa luz, você não pertence mais a esse mundo. Então não viva como se você fosse desse mundo. Viva como santos de Deus. Sabe, uma forma de destacar, ou de deixar como importante uma coisa no grego ou no hebraico, é a repetição. E nós vemos a repetição desse texto 2 vezes. Se você pegar Isaías 6, fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e vi serafins que voavam ao redor do trono, cada um tinha 6 asas, eles não cessavam de dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ali ficou destacada a santidade de Deus, e quando Jesus fala assim, olha, mais uma vez, Jesus fala no versículo 14, ele fala aqui novamente, olha, eles não são do mundo como eu também não sou, e Jesus está dizendo para você, você não é do mundo, você precisa entender isso nessa noite, para de querer ficar vivendo como o mundo. Para hoje. Se você é o tipo de pessoa que cede à cobiça dos olhos, à cobiça da carne, sabe, a soberba da vida, para com isso hoje. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós precisamos saber disso, precisamos compreender esse texto, precisamos compreender essa verdade. E Jesus está destacando aqui, olha, Senhor, os livre do mal, porque eles não são desse mundo, Senhor, como eu também não sou, nós não somos. Você consegue compreender isso? Nós não pertencemos a esse sistema que seduz a humanidade o tempo todo, com poder, fama, dinheiro, sexo, drogas, bebidas. Nós não somos, não pertencemos a esse sistema. Nós somos de Cristo. Você olhando para a Bíblia, você vai entender, e nós cristãos entendemos, que Cristo ele é totalmente outro em relação aos outros deuses. E se você olhar o povo de Israel, quando eles se desviavam do Senhor, do Deus verdadeiro, para adorar a Baal, né? O que eles buscavam nesses deuses? Buscavam aquilo que é a ostentação dos bens, aquilo que é a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Baal tem várias referências, sabe? Ele se transmuta em várias personalidades. Uma hora ele parece como o Deus da fertilidade. E o que é o Deus da fertilidade lá na época do povo de Israel? Era o Deus da prosperidade, aquela, sabe, eu quero mais bens materiais. E por querer mais bens materiais, eles adoravam outro Deus, mas Jesus é totalmente outro em relação aos deuses desse mundo. As pessoas que estão seguindo outros deuses a não ser Cristo, elas estão buscando aquilo que aqueles deuses podem oferecer. E o que Jesus, pastor, o que Cristo tem para oferecer para mim? Somente aquilo que está em 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Meu querido, se você veio para Cristo, se você está nessa igreja, porque você deseja ficar rico, você está no lugar errado. Se você vem aqui porque a sua intenção maior é achar um bom casamento, talvez você ache um casamento aqui, mas esse é o primeiro objetivo seu, você está no lugar errado. Você precisa entender que aqui é onde os santos se reúnem para a adoração, para a glorificação do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nós não somos desse mundo, por isso nós não buscamos os deuses que o mundo busca. Nós amamos a Cristo.
Amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Amamos a Cristo porque Ele nos arrancou do pecado, aleluia. O que mais, pastor? No versículo 17, Cristo pede ao Pai santificação para os seus. Olha o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santo, né, do hebraico, kadosh, significa separado. Por definição, kadosh é separado, santo, puro, limpo. E é por isso que essa palavra é utilizada para se referir ao sacerdote. O sacerdote será kadosh, o sacerdote será santo para mim. Os anjos são kadosh, os anjos são santos, santos do Senhor. E os crentes também são kadosh, santos, separados, à parte desse mundo. E quando Jesus fala assim, olha, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor, qual que é a forma que o crente tem para se santificar? Porque em outros lugares, você tem que passar pelo vale do sal, você tem que, tomar um banho de arruda, você tem que, fazer um chicote, um azorrague, né? E começar a chicotear o seu corpo para buscar a santificação. Quem sabe caminhar de joelhos por um período muito longo, para adquirir uma bênção ou uma santificação. Mas a palavra de Deus ela é enfática, a forma que nós temos de nos santificar é por meio da palavra de Deus. E se você olhar Jesus dizendo para os discípulos, Jesus fala assim, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, pela palavra que eu vos tenho dado. O que nós precisamos então, pastor, para ficar puro? Nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos limpa, nos santifica, nos purifica. Nos faz viver de forma, outra em relação ao mundo. Nos faz viver de forma, celestial aqui na terra. Como cidadão dos céus, é o nosso manual. E como que nós nos livramos das imundícias, pastor? Da sujeira, do pecado. Por meio do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus às nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, ele fala assim, olha, marido, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E é por isso, meus irmãos, que existe uma guerra enorme no mundo espiritual, para que você não leia, não medite e não estude a palavra de Deus. É por isso que você é tão tentado a passar um dia inteiro sem meditar na palavra de Deus, um dia inteiro sem ler um versículozinho. Por isso que é muito mais fácil, às vezes, para certas pessoas, passar, 10 horas assistindo um seriado Netflix, mas ele não consegue passar 1 hora meditando na palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder de purificar a sua vida, de fazer você viver de forma santa diante de Deus. E é por isso, pastor Maxwell, que os muçulmanos estão lá no Afeganistão caçando, nos celulares das pessoas, quem tem essa palavra poderosa. Sabe por quê? Porque essa palavra ela é poderosa para derrubar o próprio Islã. Não tem como o Islã imperar onde tem a palavra de Deus. Aí você vai ver crentes preferindo morrer do que aceitar ser retirado dele a palavra de Deus. É impossível para mim e para você, irmãos, vivermos nesse mundo sem a palavra de Deus e dizermos que somos do céu. É impossível. Por quê, pastor? Porque essa palavra tem poder para transformar vidas. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Às vezes eu fico olhando as pessoas, pastor, Deus podia tanto me dar mais fé. Ver uns irmãos procurando para aconselhar, pastor, estou me sentindo tão sem fé. Você já sei o que é? Já, pastor, mas eu nem falei com o senhor o que está acontecendo, eu sei o que é. Você não está lendo, meditando, estudando e ouvindo a palavra de Deus. Não é que eu não leio, né? Mas de vez em quando eu leio, pastor.
Eu faço, quantas refeições você faz por dia? Uma média de 5, 6. Né? Café da manhã, uma beliscada ali, almoço, mais um café da tarde, mais uma beliscada, janta, pastor, umas 6 ou 7. Tem gente que faz mais, né? Eu faço aí, quantas porção da palavra de Deus, de quantas porções da palavra de Deus você se alimenta por dia? Por dia, pastor, ou por semana que o senhor está perguntando? Sabe por que às vezes você se sente tão fraquinho, tão sem fé? Talvez está faltando mais da palavra de Deus na sua vida. Está precisando de você meditar mais, buscar mais por meio da palavra de Deus. Já pensou nisso? Quanto tempo você passa meditando na palavra de Deus por dia? A palavra de Deus é um ingrediente no seu dia? Sim ou não? Sabe, meus irmãos, nunca foi tão necessário, tão preciso, sabe, gritar novamente, sola escritura. Eu vejo essa necessidade, irmãos, nos púlpitos das igrejas. Eu vejo essa necessidade nas nossas músicas. Eu vejo essa necessidade na oração dos crentes. Porque nós oramos a Bíblia, nós cantamos a Bíblia. Aleluia. E nós vivemos a Bíblia. Nunca foi tão necessário. Sabe por quê? Porque Martinho Lutero, ele não encontrava descanso para a alma dele. Ele ficava chicoteando o corpo, ele subia, sabe, as escadas das catedrais de joelho, caçando, sabe, um alívio para a pressão interna que havia no coração dele em relação ao pecado. E ele só encontrou esse alívio quando ele se dobrou diante das Escrituras e à luz de vela ele lê que o justo viverá da fé. Quem sabe é disso que nós estamos precisando, de nos debruçarmos na palavra de Deus, de confiarmos mais na palavra de Deus. Porque às vezes parece que bate um desespero, sabe? Eu, às vezes, né, eu fico observando, né, são tantas informações, são tantas notícias ruins que vai chegando, sabe? E fake news também vai chegando, e você começa a ficar desesperado, parece que esse mundo vai ficar ruim para nós, pastor. Eu queria morrer, pastor. Eu queria, sabe, não queria passar pega em tribulação, pastor. O salmista Asaf, ele estava desse jeito. Ele olhava para o ímpio e ele falava assim, mas parece que o ímpio está tudo bem com ele, parece que está tudo ruim comigo, até que ele chegou no santuário de Deus, até que ele chegou na casa de Deus e falou assim, olha, eu sei, Senhor, que a vida do ímpio é como uma erva que nasce de manhã e murcha à tarde, mas aquele que espera no Senhor, a quem tenho eu no céu, Senhor, além de ti, aleluia. Quem sabe disso nós estamos precisando? Quem sabe disso que você precisa para você caminhar com mais fé, com mais firmeza diante do Senhor, saber que o justo, ele vive da fé, e que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Acrescente esse ingrediente na sua vida todos os dias. Não trate a Bíblia como um horóscopo. Deixa eu ver o que Deus vai falar aqui hoje, peraí. Judas pegou a corda e foi suicidar. Não, essa não, senhor, peraí, essa está muito ruim. Não, faz isso não. Pegue o texto bíblico com carinho, ore ao Espírito Santo, fala, Senhor, me ajuda. Me guia, Senhor, por essas páginas que o Senhor nos deu. Que coisa interessante, o Senhor nos deu a sua palavra, a palavra nos santifica, irmãos. E assim nós passamos a não viver como esse mundo. Eu quero encerrar aqui, porque meu tempo já foi. No versículo 18, Deus fala assim, olha, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Parece algo difícil de entender, né? Assim como o Pai enviou Jesus a esse mundo, Jesus também está nos enviando a esse mundo. Como que Jesus foi enviado a esse mundo? Jesus falou assim, olha, eu sou a luz do mundo, aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe, às vezes, sabe por que tem pessoas sofrendo, dizendo ser cristão e sofrendo muito? Porque há um contraste na mente, no coração dele, por não meditar na palavra de Deus de forma correta, e ele acha, conforme diz Spurgeon, né, que ele é o caramelo dessa terra. Não, você não é o caramelo dessa terra, você é o sal da terra, coisas que os homens têm vontade de cuspir, não de engolir. Fomos enviados como embaixadores de Cristo. Por isso nós devemos falar como Cristo falou.
Amar como Cristo amou, pregar como Cristo pregou e ser como Cristo, imitando o Cristo em tudo. Paulo falou assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pastor, como que eu fui enviado a esse mundo? Você foi enviado a esse mundo com um propósito, para que o reino de Deus avance através da sua vida. E eu pergunto, o reino de Deus está avançando através da sua vida? Você pode falar assim, pastor, eu queria que avançasse mais, sabe? Pastor, me dá uma dica, me dá aí, sabe, uma informação que vai me ajudar, pastor, a não viver como o mundo. E o nosso irmão, pastor querido, John Flávio, pastor presbiteriano puritano inglês, ele nos dá algumas dicas de como que nós podemos viver, de forma que nós não sejamos confundidos com o mundo, e de forma que nós não vamos viver nesse mundo como o mundo vive. Ele nos dá algumas dicas aqui. Primeiro, ele fala assim, olha, peça a Deus um coração limpo, renovado e santificado pela graça salvadora. Porque somente aqueles que têm o coração limpo, eles verão a Deus. Senhor, quem entrará no seu santuário? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, não têm vaidade e sabem amar. Esse habitará no meu santo monte. Qual que é o outro conselho que ele nos deixa, pastor? Ele fala assim, olha, caminhe no temor de Deus o dia inteiro. E com a sensação de que os olhos de Deus, oniscientes, estão sempre sobre você. Já observou que nossa conduta, ela varia de acordo com quem está nos olhando? Se você vai no shopping sozinho, e você é tentado olhar para algum lado, você é homem, né? Vamos falar para os homens aqui. Você é tentado olhar para o lado, e você está sozinho, você pode até virar para o pessoal, mas essa mulher está do lado com a mão, ela só aperta a sua mão, você, opa, o que foi, meu bem? Nem olhei. Não olhou o quê? Aí ele fala assim, olha, caminhe no temor do Senhor o dia inteiro, como se você estivesse vendo os olhos do Senhor sobre a sua vida. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vendo os bons e os maus. Faça isso. O que mais, pastor? Evite as companhias lascivas e a sociedade com pessoas impuras. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Ovelha anda com ovelha. Santo anda com santo. Eu fico pensativo às vezes, quando a gente pergunta para algumas pessoas, quem é seu melhor amigo? Tem uma colega de trabalho que é minha melhor amiga. Ela é crente? Não, ela é espírita. Aí de repente você se pega, sabe, começando a ceder às tentações desse mundo, e você não percebe que as más companhias corrompem os bons costumes. O que mais, pastor, que ele nos orienta? Exercite-se em seu chamado diligentemente, será um excelente meio de prevenir o pecado de amar o mundo. Você faz parte do grupo de oração, então ore. Você faz parte, sabe, do grupo de evangelismo, como eu vi aqui, maravilhosa programação, Deus abençoe. Então vai evangelizar, ocupe a sua mente e o seu tempo em programar o evangelismo, esteja com a mente ligada nisso. Você faz parte do louvor, ocupe a sua mente em buscar hinos cristocêntricos, teocêntricos, que realmente adorem ao Senhor e não dê espaço para o inimigo trabalhar na sua mente. Você é pregador da palavra de Deus, não tem outra coisa para você a não ser estudar a Bíblia. Às vezes, pastor, alguém chega perto de mim e fala, pastor, eu queria pregar, sabe, igual o senhor prega, isso é mesmo? Está disposto a cancelar a Netflix? Está disposto a passar mais tempo em oração, em meditação na palavra de Deus? Porque é disso que nós precisamos para pegar a palavra de Deus. Então, se você se exercitar no seu chamado de forma bem diligente, isso vai ser um meio maravilhoso de evitar o pecado de amar o mundo. O que mais, pastor? Restrinja o seu apetite, não se alimente em excesso. Olha o que ele fala, parece uma coisa estranha, né? Eu não posso comer muito, pastor, porque quando você come demais, a impressão que dá é que outros portais são abertos na sua vida. Já que eu comi muito, eu cometi o pecado da glutonaria, agora eu vou cometer o pecado da preguiça, eu vou dormir muito também. E outros pecados vão sendo arrastados, sabe, sendo puxados.
Sabe, deixa eu fazer uma pergunta para você, que responda para você mesmo, é retórica, tá? Aqui, qual foi a última vez que você fez um jejum ao Senhor? Um jejum santo. Não é jejum para emagrecer, não, tá? Não, pastor, eu fiz jejum intermitente, perdi uns 5 quilos. Não é isso, não. Que dia você fez um jejum ao Senhor? Fala, Senhor, estou me santificando, me consagrando ao Senhor, que é o Deus da minha vida. Qual foi a última vez? O que mais que ele nos ensina, pastor? Ele fala assim, olha, escolha um cônjuge e se deleite naquele que você escolheu. Para os casados. Para de ficar cobiçando a mulher do próximo. Para de ficar adulterando no coração. Deus te deu uma esposa maravilhosa, te deu um marido maravilhoso, cuida dele, pastor, mas a outra é tão cheirosa, compra perfume para a sua também. Posso dar um conselho para os maridos aqui, pastor Maxwell? Homens e mulheres, quando que você vai usar o seu melhor perfume? Quando vier no culto do Batista de Cristo, pastor? Não! É quando você for dormir, abençoado. Hã? Chega aquela mulher cheirosa, Senhor, glória, o Espírito vai descer aqui, Senhor. Investe nela, investe nele. Compra um desodorantezinho para ele, meu bem. Está difícil, meu filho. Ajuda aqui. Se deleite com o seu cônjuge, ame ele, ame ela. Tenha prazer nela, tenha prazer nele. É legítimo. Deus ama isso. Aleluia. Queridos, e para finalizar, tome cuidado para não entrar em um caminho de pecado, especialmente a idolatria. Ele coloca superstição aqui, mas eu creio que não tem nenhum crente supersticioso aqui, né, pastor? Tem não. Só lá no Tirol que tem. Eu queria que um casal casasse lá no mês de setembro. Não, pastor, tem que ser no mês de agosto, né? Não, pastor, tem que ser no mês de julho, pastor. Mas por que não? Tem que ser no mês de julho, pastor. Eu quero casar no mês de julho. Vamos casar, casou no mês de julho, né? Fui saber porque dizia que o mês de agosto não é um mês bom para casar. Tem que pregar mais. Tem que pregar mais. Então, tenha cuidado para não entrar num caminho de pecado, principalmente superstição e idolatria. Por quê, pastor? Por causa de Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda perversão e impiedade dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Aquelas pessoas que são idólatras no coração, aquelas pessoas, sabe, que recebem a verdade de Deus, mas elas rejeitam a verdade de Deus, e qual que é a sentença de Deus para essas pessoas? Deus entrega essas pessoas à própria concupiscência do coração, e elas passam a viver como o mundo, corrompendo o seu corpo, no homossexualismo, no adultério, na fornicação. E depois, se você pegar do 28 ao 32, já vê que é uma ladeira abaixo que a pessoa desce. Então, creia em Cristo Jesus. Viva como cidadão dos céus nesse mundo, aleluia. Ame a Deus acima de todas as coisas. E creia que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar até o dia do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, ó Deus. Obrigado nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Deus, quantas pressões, Pai querido, nós sofremos nesse mundo, Deus. Pai, o mundo às vezes parece que quer nos engolir vivos, Senhor, mas eu sei, Pai querido, eu sei em quem eu tenho crido, Deus. Eu sei que o Senhor é poderoso, Pai querido, para guardar o nosso depósito até o dia do Senhor, aleluia. Deus, se tem algum crente aqui nessa noite, Deus, sendo tentado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, jogue por terra esse gigante que tem amedrontado os teus servos, Pai. Dê a esse homem e a essa mulher graça para viver diante do Senhor em santificação por meio da Tua palavra, Senhor. Dê a esse crente fome e sede do Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a afirmar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos, Pai, caminhar rumo aos céus todos os dias, Pai querido, com a certeza de que nós não somos desse mundo, Senhor. Que se necessário for, Senhor, perderemos a vida, mas jamais perderemos a fé e a esperança de habitar com o Senhor eternamente aí na glória, Deus.
Abençoa essa igreja, Deus. Fortalece cada membro dessa igreja, cada irmão, cada irmã, Pai. Que Teu Santo Espírito esteja enchendo o coração da Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, de esperança e de alegria, Pai querido, de servir ao Senhor. Nos ajuda, Pai querido, a viver nesse mundo como cidadãos dos céus. Não nos deixe ficar encantados, Pai querido, com nada nesse mundo, porque sabemos que o mundo passa, Pai querido, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Muito obrigado nesta noite pela Tua igreja aqui presente. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue confirmando, Deus, o Teu povo aqui, dando vitória e graça, fortalecendo por meio do Espírito Santo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.